Irmãos, eu quero ler com os irmãos um texto. Está lá no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 1. Eu comecei a minha leitura anual da Bíblia, irmãos. É um pouco diferente. Eu comecei pelos escritos de Lucas, né? E já terminei o livro de Lucas, já estou na metade aí do livro de Atos dos Apóstolos. E eu quero meditar no comecinho, no capítulo 1 mesmo do Evangelho de Lucas. Quero falar aqui sobre esse texto. Lucas capítulo 1. O verso do 1 em diante. Amém? Todos acharam? Que diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenha plena certeza das verdades que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante este tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele temor. Disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a Isabel, tua mulher, dará luz a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, estava olhando esse texto, eu quero pensar algumas coisas com os irmãos, e a minha intenção nessa noite é instigar a sua fé. É esticar a sua fé, olhando para esse registro de Lucas. Eu acho interessante, irmãos, porque Lucas, ele ali do versículo 1 até o versículo 4, Lucas está fazendo uma explicação a Teófilo. Ele vai dizendo para Teófilo que depois de outros empreenderem a escrever sobre Jesus, a falar sobre Jesus, ele também decidiu agora fazer uma pesquisa acurada e colocar numa ordem para relatar isso a Teófilo. E ele então inicia esse registro, inicia essa fala, não falando de Jesus e nem falando da família de Jesus. Ele inicia o seu registro falando de Zacarias e da sua esposa Isabel, né? Ele começa com essa família sacerdotal. E ele vai dizer que tanto Zacarias quanto a Isabel, eles eram pessoas justas, irrepreensíveis, mas que não tinham filhos, porque ela era estéril. E ele continua dizendo que, chegado o dia do Zacarias servir no seu turno, foi tirado as sortes, e sortes aqui, irmãos, não é aquele negócio que a gente, não é o tipo de sorte que a gente fala hoje, você teve sorte, né? Você teve sorte, mas
ele era um instrumento pelo qual escolhiam as pessoas em alguma determinada situação para ver quem ia fazer. Por exemplo, você vai lá em Atos capítulo 1, os discípulos tiram sortes para saber quem é aquele que vai substituir, né, o Judas. Então ali é tirada a sorte, um instrumento, urim e tumim. Então não é uma sorte de falar, nossa, que sorte que eu tive. Não é isso, de achar uma moeda no chão, um dinheiro na boca do caixa. Não é esse nível de sorte, tá? Era um instrumento pelo qual era utilizado para ver quem iria fazer alguma coisa ou substituir alguém. Então, eles tiraram sortes e caiu dentro da família de Abias, caiu sobre, então, o Zacarias. Então ele foi servir ao Senhor com incenso, dentro do templo, dentro do tabernáculo. Eu acho interessante, irmãos, e aí eu quero começar a fazer as considerações, porque se nós olharmos para a vida de Zacarias e Isabel, o que eles eram? Irrepreensíveis e justos. Agora, a Bíblia vai dizer que, apesar de eles serem irrepreensíveis e justos, eles não tinham filhos. E não era por uma escolha pessoal, e não era porque eles não queriam, ou não era porque eles eram novos, não, porque eles se acabaram de casar e estavam ali ainda planejando a sua vida familiar, não. Eles não tinham filhos porque havia uma dificuldade neles, havia uma dificuldade de esterilidade ali. A esposa do Zacarias, a Isabel, era uma mulher que não poderia gerar filhos. Ela não poderia gerar filhos. E a Bíblia vai chegar ainda a dizer que eles estavam avançados de idade, ou seja, eles já estavam velhos. Ou seja, à medida em que vai passando os dias, a chance de se ter filhos, ela vai diminuindo, ela vai agravando. Por quê? Porque vai passando o tempo, e aí não se tem como. Mas a Bíblia vai dizer que apesar disso, que era um desejo deles, apesar deles não terem o que eles gostariam de ter, eles ainda assim eram pessoas irrepreensíveis e justas. Nós vamos perceber que ele não abre mão de exercer o sacerdócio. Ele continua fazendo aquilo que ele nasceu para fazer, a qual ele foi vocacionado para fazer, e ele continuou fazendo ali, e quando chegou a sua hora de servir no templo, ele foi servir no templo. Porque, irmãos, nós precisamos chegar a um nível de serviço, que nós servimos a Deus, nós amamos a Deus, e nós devotamos a Deus, não pelas coisas que Deus nos dá. Existe um nível de fé, irmãos, que nós deixamos de tratar Deus como um grande amuleto das nossas vidas. Aonde Deus é alguém ou algo que impulsiona a minha vida para ter aquilo que eu quero ter. E quando eu falo quero ter, eu não estou falando apenas do nível material. Nós podemos, às vezes, transformar Jesus numa grande gangorra para o tipo de nível de vida que nós queremos. E quando algumas coisas não acontecem, ou quando elas não acontecem no tempo que nós gostaríamos que ela acontecesse, então esse trampolim, essa elevação, esse elevador chamado Jesus, essa pílula chamada Jesus, a gente deixa de usar, a gente deixa de subir, a gente deixa de utilizar. Por quê? Porque ele não está me colocando na posição que eu gostaria de estar. E eles aqui, irmãos, mostram uma família sacerdotal de fidelidade. Eles querem muito ter uma criança, mas eles não deixam o seu desejo adiado, alterar no seu caráter de justiça, ou alterar no seu caráter irrepreensível e o seu serviço diante de Deus. É absolutamente comum que as pessoas, quando elas percebam que elas não vão ter o que elas querem ter, elas venham abrir mão do caráter excelente da vida. Elas abrem mão do caráter excelente. Elas abrem mão da verdade, elas abrem mão da justiça, elas abrem mão da fidelidade. E às vezes, elas abrem mão do serviço. Eu sempre digo isso, irmão, a gente observa isso ao longo dos anos, que quando algumas coisas começam a não se encaixar na vida pessoal, a primeira coisa que elas procuram deixar são as coisas de Deus. São as primeiras a serem deixadas. Não, eu estou com muita coisa, estou com muito trabalho. Aonde que eu vou cortar? Eu vou cortar do tempo da casa de Deus. Eu vou cortar do meu tempo de devoção. Eu vou cortar
do meu tempo de leitura, eu vou cortar do meu tempo de oração, eu vou cortar do meu tempo de congregar, porque eu preciso me dedicar a isso. E eu olho para este homem, e esse homem já está avançado de idade, esse homem não tem o que ele gostaria de ter, mas ele se apresenta no seu turno, e quando ele é sorteado, ele vai para o seu serviço. Alguém poderia dizer, pastor, mas esse era o trabalho do levita. Ele ganhava para isso, tinha dinheiro para isso, o povo sustentava para isso. É verdade. Mas quantos de nós não ganhamos salário para trabalhar, e se nós tivéssemos a opção de não ir, nós nem apareceríamos lá? Não é verdade? Eu me lembro de uma história de um pastor conhecido. Eu acho que eu já contei essa história aqui também, provavelmente devo ter contado. Que um dia o filho dele falou assim, pai, eu queria ir numa festinha do pessoal da igreja, tal. O pai dele falou, você pode ir, mas 10 horas da noite eu quero você de volta. Ele falou, então eu nem vou, pai, porque 10 horas vai começar a festinha. Ela falou, então tá bom, então você pode ir. Só que amanhã tem escola bíblica dominical e não me interessa do jeito que você vai estar, você vai comigo. Ele falou, tá bom, pai. Aí o menino foi, voltou já tarde. Quando foi, logo cedo, o pai dele foi lá na cama dele e falou assim, vai agora, levanta, eu não quero nem saber que hora você chegou, não quero saber se está com sono, vai se arrumar que você vai comigo para a escola bíblica. Aí ele disse que ele virou, olhou para o pai dele com aquela cara toda amassada de sono e falou assim, pai, posso fazer uma pergunta? Ele, faz, menino. Nunca o senhor pensou, se eu não fosse pastor daquela igreja, eu não apareceria lá de jeito nenhum? Ele falou, vai dormir, menino. Ele diz assim, eu falei isso porque naquela manhã eu tinha pensado, se eu não fosse pastor daquela igreja, eu não aparecia lá de jeito nenhum. Não, irmãos, mas ele está lá, ele se apresenta no turno dele. E ele é sorteado e ele vai ali para servir o incenso. E aqui, irmãos, o incenso, a gente vai trabalhar isso um pouco melhor na terça-feira, eu quero falar um pouco sobre isso. Apocalipse 5:8 vai falar que há uma imagem dos céus ali, João foi convidado a entrar pelas portas do céu, está lá em Apocalipse 4. E ele vai ver dois instrumentos ali, vai ver a harpa e ele vai ver o incenso. E o próprio Apocalipse, o texto vai explicar que aquele incenso eram as orações dos santos. Então o incenso simboliza oração. E esse homem que está pegando um símbolo de oração, era um homem de oração. Ele entra ali, irmãos, e eu tenho uma coisa que quando eu venho na casa de Deus, para mim não interessa se é terça, se é sexta, se é domingo, ou se é qualquer outro dia da semana, quando eu venho aqui, ou quando eu subo aqui para orar sozinho, quando eu entro aqui, eu tenho sempre a expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa diferente. Porque para Zacarias, fazer aquele turno era normal, era um dia normal, era algo absolutamente normal para o sacerdote, era absolutamente normal para alguém que era da linhagem dele. Ir ali, entrar ali e servir o Senhor naquele lugar, era uma rotina, era algo normal. Mas quando ele entra ali para fazer a rotina dele, um anjo de Deus aparece para ele. O anjo do Senhor aparece a Zacarias naquele lugar. E nós, irmãos, precisamos entrar nesse nível de expectativa, de que quando nós estamos ali na nossa rotina, você pode fazer ali o seu devocional na parte da manhã, você fala, pastor, olha, esse horário é meu horário de devocional, eu vou lá, eu lavo o meu rosto, eu pintio o meu cabelo, né? Alguns já vão direto da cama, como eu faço, sai da cama, vai direto para o sofá, porque eu não posso orar no quarto, porque senão eu acordo Davi, eu tenho que ficar me policiando com a altura da minha voz, porque se deixar, irmãos, eu oro alto, eu sou daqueles que gostam de me ouvir orando. Então eu fico ali e tal, tentando me controlar na oração para não acordar todo mundo. Então eu saio da cama e vou direto para o sofá ali, fazer meu tempo de leitura, de oração. E para nós pode ser absolutamente não uma rotina. Mas nós temos que ir para a nossa rotina na expectativa de que Deus é o Deus que pode quebrar a nossa rotina, irmão. Ele pode aparecer de uma forma surpreendente. E nós temos que criar a expectativa de que a fidelidade está nos servir sempre. Mas Deus é um Deus que de vez em quando aparece no meio da rotina e a rotina deixa de ser rotina. E ele está ali servindo ao Senhor com incenso. Então o anjo aparece e vai dizer para ele, Zacarias, Deus vai te dar um filho. As orações de vocês foram ouvidas. Agora, irmãos, nós precisamos entrar aqui numa linha de entendimento do que está acontecendo aqui. Porque quando Zacarias ouve isso,
A explicação do anjo é: Deus ouviu as suas orações. Deus ouviu o que você estava pedindo para Ele. Ele ouviu, Ele atendeu o seu pedido. Agora perceba, irmãos, que Zacarias, ele faz algumas coisas que nós precisamos aprender, irmãos, com relação ao nosso dia a dia. Eles queriam ter filhos. E como se tem filhos, irmão? Com intimidade. Ok? A intimidade gera filhos. Só que tinha uma deficiência. Então não adiantava Zacarias e Isabel terem mais horas de intimidade. Terem mais dias de intimidade. Não adiantava falar assim: a gente está tendo um problema, então a gente vai precisar intensificar a intimidade, porque nós queremos ter filhos. Então nós precisamos investir em intimidade. Investir em intimidade, porque isso vai gerar. Irmãos, às vezes a gente faz isso com a nossa vida espiritual. A gente acha o seguinte: não, eu preciso de mais minutagem em algum lugar, eu preciso me esforçar mais aqui, eu preciso me esforçar mais lá, quando na verdade nós precisamos nos esforçar em oração. Às vezes a gente quer melhorar a nossa família, a gente fala: eu vou gastar mais tempo conversando, eu vou gastar mais tempo aqui ensinando, eu vou gastar mais tempo aqui falando, eu vou gastar mais tempo aqui discutindo o meu ponto de vista, eu vou gastar mais tempo para que a pessoa entenda, quando na verdade nós deveríamos empregar mais forças orando. Tem gente que está falando assim: ai pastor, eu já tentei de tudo, já fiz de tudo. E aí tenta na vida pessoal, tenta na vida conjugal, tenta na vida entre filhos, tenta na vida espiritual. E fala assim: pastor, eu estou tentando de tudo. Aí eu já comprei vários livros, eu estou lendo, eu já assisti várias palestras, eu escuto todo livro de pregador, mas a minha vida não muda. Não muda porque não ora, não muda porque não coloca aos pés de Jesus, não muda porque a oração é deficiente. E nós temos que aprender, irmãos, a entender que tem hora que não adianta a gente empregar força. Investir em mais horas fazendo a mesma coisa. Nós precisamos acreditar, irmãos, que um tempo de oração é muito mais poderoso do que um tempo de trabalho. Martinho Lutero dizia: eu tenho muita coisa para fazer, então eu vou orar 3 horas. Porque ele acreditava que quanto mais ele orava, mais efetivo para o trabalho ele estava. Quanto mais ele orava, quanto mais ele falava com Deus, mais ele tinha efetividade do que ele fazia. Um homem que cuidava de orfanato, missionário chamado Miller, ele, quando precisava de alguma coisa, ele não batia nas portas dos banqueiros, ele não ia pedir dinheiro aos filantropos, ele entrava no seu quarto e ele orava a Deus, e Deus enviava alimento para o orfanato. Nós temos que acreditar, irmãos, que quando nós oramos, quando nós dobramos o nosso joelho, Deus é poderoso de agir com uma forma sobrenatural sobre nós. Homens de Deus foram homens que oraram, mulheres de Deus foram mulheres que oraram. E a Bíblia está dizendo o seguinte: olha, ele não está falando assim, o anjo está dizendo: olha, eu vim aqui, Zacarias, porque Deus viu o seu esforço, Deus viu que vocês e sua mulher estão gastando tempo de intimidade porque vocês querem ter um filho. Ele viu que você é fiel, ele viu que você é justo, ele viu que não. A resposta dele foi: eu estou aqui, por quê? Porque você orou. Você orou. Você pediu a Deus. Agora, irmãos, perceba que Zacarias, ele faz uma coisa, irmãos, que muitos de nós temos dificuldade de fazer. Identificar problemas e não se conformar. Eu gosto muito daquela mulher sírio-fenícia que vai atrás de Jesus quando Jesus sai da região de Israel. Ele foge um pouquinho para ficar a tempo a sós com os discípulos. E aquela mulher vem atrás de Jesus. Ela vem gritando, ela vem falando com Deus. Os discípulos dizem: pede essa mulher, manda essa mulher embora, tal. Jesus fala para ela: olha, mulher, não é lícito pegar o pão que dá aos filhos e dar aos cachorrinhos. Aquela mulher podia falar: ah, tá bom, tudo certo. Então eu vou embora para casa, eu vou arranjar um outro jeito de cuidar da minha filha. Eu vou deixar ela amarrada, eu vou esconder ela de todo mundo, eu vou administrar o meu problema de outro jeito. Aquela mulher se negou a administrar um problema na sua casa. Ela se negou a achar uma segunda alternativa que não fosse uma alternativa, uma solução dada por Cristo. Ela, com todas as negativas possíveis diante dela,
Ela diz, eu sei, Senhor. Você tem razão. Mas até das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, os cãezinhos se alimentam. Ela estava se negando a domesticar o seu problema. Ela estava se negando a tentar criar uma válvula diferenciada para ela. Não, ela falou, não, eu não quero mais. Eu deixei a minha filha presa, trancada lá. Mas eu não quero mais deixar minha filha presa, trancada. Eu não quero mais esconder minha filha da sociedade. Porque quando ela sai, ela faz um estrago. Eu não quero mais. Porque tem coisas, irmãos, se nós não buscarmos em Jesus, e o que está dentro da nossa casa sair, causa um estrago na sociedade. Tem muita gente que quando está em casa, ela precisa trancar todas as janelas. Nada pode vazar daquela casa. Porque se vazar, irmãos, olha, é escândalo para a sociedade. E ela está dizendo assim, eu não quero trancar minha filha. Eu quero que minha filha saia, eu quero que minha filha passeie, eu quero que minha filha conheça um homem, que ela se case, eu quero que minha filha me dê netos. Então eu estou aqui não apenas por mim, não é porque a minha filha me dá trabalho, não é porque ela me constrange, não é porque ela consome meu tempo, é porque eu tenho o desejo de ver a minha filha ter uma vida normal, é que eu não vou me ausentar da tua presença, é porque eu anseio e desejo que a minha filha, ela saia daquele quarto sã, curada, pronta para viver uma vida excelente. E por causa dela, eu me nego a sair da sua presença. E nós temos precisado, irmãos, de homens e mulheres que dizem, eu estou aqui e eu me nego a sair daqui, enquanto não houver uma transformação genuína e real na minha família, na minha casa e na sociedade, irmão. Nós precisamos de gente que continua a incomodar a Deus, no bom sentido, que continua a viver Mateus 6:7, batei, e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que procura encontra, e todo aquele que pede é dado. Zacarias, irmãos, ele recebe a resposta da oração dele. Algumas pessoas, irmãos, não vivem algumas coisas, sabe por quê? Porque Deus responde orações. Entende, irmãos, que Deus não responde desejos. Deus não responde a vontades. Deus não responde a pensamentos. Deus responde a orações. A orações. A Bíblia, irmãos, é uma história de um Deus. E de homens que se relacionaram com esse Deus como? Orando, falando com Deus, buscando em Deus, conhecendo de Deus, escutando Deus, aprendendo de Deus, comungando com Deus. E esse é o estágio que Deus quer que a gente volte, irmãos. Eu já disse, quem não gosta dos céus, irmãos, quem não gosta da presença de Deus, não gosta dos céus. Porque vida eterna, eu já disse aqui, João capítulo 17, vida eterna não é nunca mais morrer. Vida eterna não é ter vida infinita, vida que não acaba, não é sofrer de não velhice. Jesus diz que vida eterna é conhecer ao Senhor. A eternidade, irmãos, vai ser uma explosão da manifestação de quem Deus é. Não vai precisar de sol nem de lua, por quê? Porque a glória dele vai estar naquele lugar. Zacarias vai dizer, vai registrar no livro dele, dizendo que os muros daquela cidade será o Senhor. O Senhor será o muro daquela cidade. Não haverá necessidade de templo, porque Ele será a nossa casa. A eternidade, irmãos, é uma explosão da manifestação de quem Ele é. Então Deus responde orações. E Zacarias, irmãos, agora, isso é uma das coisas, irmãos, que nós precisamos desejar em Deus. E deve ser para nós um estímulo em orar. O que Zacarias está pedindo para Deus é um filho. Embora não há registro da oração de Zacarias e da oração da Isabel, me parece que não seja muito comum que alguém diga para Deus que quer ter um filho, que o filho faça tal coisa. Por exemplo, eu pelo menos ainda não conheci ninguém. E quando vai orar a Deus, diz assim, Senhor, me dá um filho. E eu quero que esse filho seja médico. Se ele não for médico, não me dá o filho. Eu nunca vi ninguém orar assim. Eu já vi alguns pais orar e falar assim, Pai, Senhor,
eu vou pegar o meu filho e eu quero consagrar ele ao Senhor. Agora, como ele vai viver a sua consagração? Não sei. A gente pode ter um desejo até sobre a criação, sobre o filho, mas exatamente falar para Deus, Deus, ou você me dá um filho que faça isso, ou o Senhor não me dá, eu nunca vi ninguém fazer. Então, na minha concepção, Zacarias e Isabel oravam pedindo um filho. Aí o anjo chega e diz assim, tá bom, eu vou te dar um filho. Tá tudo certo. Deus ouviu sua oração. Você deseja um filho. E Deus deseja um profeta. As nossas orações, irmãos, precisam casar com o coração de Deus. Às vezes a gente fala de Davi, fala assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. A gente até verbaliza corretamente a expressão, o texto. Mas a gente confunde achando que o coração de Davi era igual ao coração de Deus. Não, o coração de Davi não era igual ao coração de Deus. O Davi era um homem segundo o coração de Deus. Significa que no coração de Deus havia uma vontade, havia um jeito de viver e se relacionar que era reproduzido na vida do Davi. Aquilo que estava no coração de Deus era percebido na atitude e no comportamento do Davi. Então Deus está olhando uma família sacerdotal, falando, Senhor, me dá um filho para nós. Nós queremos continuar com a linhagem, nós queremos continuar no serviço da tua casa. Dá-nos um filho, Pai, não nos deixe passar por vergonha. Suscita a nossa descendência, tal. E eu fico vendo eles orar sobre isso. E Deus olha para aquela oração e diz assim, Zacarias e Isabel querem um filho. Eles estão orando por um filho. E eu quero dar um profeta às nações. E aí o anjo vem e fala assim, olha, Deus ouviu a oração de vocês. E olha, Ele vai cumprir o seu desejo, mas o desejo deles é o desejo de Deus. Então Deus fala para ele, o anjo diz assim, ó, o seu filho vai chamar João. E aí, irmãos, a gente não vai conseguir entrar muito, mas os desdobramentos, ele chega a dizer, olha, o seu filho vai ser cheio do Espírito Santo já no ventre. E nós conhecemos no próprio capítulo 1, que quando o anjo vai falar com a Maria, vai dizer, olha, você vai ter um filho, e fala assim, olha, e já quero dizer que a sua parente também está grávida. E aí a Bíblia diz que Maria vai até a região montanhosa de Judá, vai se encontrar com Isabel, e quando ela chega naquele lugar, o ventre da Maria se encontra ali com a Isabel, né? E a Bíblia diz que naquele exato momento, as duas são cheias do Espírito Santo, irmãos. Porque no ventre da Maria tem Jesus. No ventre da Isabel tem um profeta. E quando Cristo está sendo gerado dentro de nós, há também em nós, irmãos, um espírito de profecia. Quando nós estamos perto de Jesus, Ele é quem concede o Espírito Santo. E se cumpre então a palavra do anjo, dizendo que já no ventre ele seria cheio do Espírito Santo. E ele é cheio do Espírito Santo naquele exato momento. E Maria e Isabel, elas explodem em cânticos de adoração e de louvor. Expressões que falam da grandeza, do amor e da benevolência de Deus. E aí ele vai dizer que vai acontecendo isso. E aí quando nasce o menino, Zacarias ainda está mudo. E aí quando perguntam para Isabel, qual é o nome da criança? Ela fala João. Ela fala, mas ninguém da sua família se chama João. E eu acho interessante, irmãos, porque Lucas registra isso. Porque talvez, irmãos, na nossa história familiar, talvez alguns nomes, alguns adjetivos nunca participaram da nossa relação familiar. Talvez para alguns de nós, a palavra carinho nunca fez parte do nosso contexto familiar. A palavra respeito nunca participou do nosso contexto familiar. Talvez algumas palavras, alguns nomes, alguns adjetivos nunca tenham entrado no nosso ciclo familiar. Mas uma vez que Deus se manifesta, irmãos, essas palavras, esses verbos, essas ações, elas então começam a participar. Eles falam assim, mas na sua família, na linhagem de vocês, nunca teve esse nome. Mas então agora João vai fazer parte dessa linhagem. Ela diz João. E aí vão perguntar para Zacarias, qual é o nome do seu filho? E ele escreve e diz assim, o nome dele é João. E a Bíblia diz que na mesma hora, a língua dele destrava e ele começa a exaltar a Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, e todos ficam na expectativa do que vai ser esse menino. Do que vai ser essa criança.
Sabe, irmãos, há muita coisa acontecendo ao redor de João. O anjo que aparece, e a Bíblia vai chegar a dizer, irmãos, que Zacarias demora lá, então as pessoas que estão do lado de fora percebem que tem alguma coisa diferente lá. O normal é a gente entrar e gastar tanto tempo assim. A gente gasta 2, 3, 4, 5 horas lá dentro, mas Zacarias estava ficando mais dentro. Então, alguma coisa diferente está acontecendo lá. Então, há os indícios de que alguma coisa está acontecendo. Zacarias está mais horas servindo incenso do que o comum. A Isabel já está avançada de idade, mas está grávida. O Zacarias fica mudo e daqui a pouco ele explode ali numa expressão de louvor e devoção. E as pessoas começam a perceber que há um ambiente mudado. Alguma coisa diferente está acontecendo aqui. Não dá para saber ainda o que é, mas dá para saber que é alguma coisa diferente. Há momentos da nossa vida, irmãos, que a gente sabe o seguinte: eu não sei o que é, mas eu sei que Deus está movendo alguma coisa. Deus está movendo alguma coisa. E eles ficam na expectativa. Eu quero encerrar dizendo isso, irmão. Zacarias e Isabel só queriam gerar um filho. E Deus queria manifestar sua palavra. Porque, irmãos, eu garanto assim que, e essa também é uma das minhas orações, às vezes nós oramos assim: Senhor, que a minha casa viva a sua palavra. Que a minha vida viva a sua palavra. Que as pessoas à minha volta vivam a sua palavra. João não viveu a palavra. João era a palavra. A vida do João era o Isaías 40. Ele era a voz que clamava no deserto. Ele era aquele que endireitava o caminho do Senhor. Ele é aquele que aplanava todo vale e aquele que abatia todo monte. E ele preparava o caminho do Senhor. Ele era a palavra. Ele era Isaías 40. E Jesus vai dizer isso: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e vos será feito. Quando você e a palavra se tornarem e quando vocês estiverem em mim e a minha palavra for uma com vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Quando nós não apenas nos preocuparmos em viver a palavra, mas em manifestar a palavra pelo jeito que nós vivemos. Quando nós começarmos a desejar ser a palavra. Quando eu falo ser a palavra, irmãos, entenda, eu não estou falando de nós sermos o verbo, porque o verbo é o Cristo. Mas que a vida dele em nós manifeste a palavra de Deus. Que as pessoas vejam em nós o amor que as Escrituras dizem. Que as pessoas vejam em nós a fé que as Escrituras dizem. Que as pessoas vejam em nós a expectativa da volta de Cristo, como as Escrituras dizem. A ponto de eu e você sermos a palavra. E de nós acreditarmos, irmãos, que Deus pode fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Eles pediram um filho. E Deus deu a eles o maior de todos os profetas. Amém, irmãos? Podemos orar então? Você pode ficar de pé? Quero orar com você. Em nome de Jesus. Nós vamos orar, irmãos. Nós vamos orar. E crer, irmãos. E crer que Deus é o Deus que está, nesse exato momento, inclinado ouvindo a nossa oração. Esses dias eu estava orando em casa, de madrugada. É o único horário que me sobrou para orar. Eu estou procurando orar nesse horário. E eu estava falando com Deus, e uma coisa me veio assim no coração, assim, um entendimento. Porque a gente fala assim: Deus me amou. Parece que o amor de Deus ficou lá no passado, sabe? Ficou lá na cruz do Calvário. Quando na verdade Ele não apenas me amou lá na cruz. Ele está me amando agora. Exato momento Ele está me amando. Aí nós falamos assim: Deus ouve a oração. Parece que é uma coisa lá no passado, sabe? Tipo, aconteceu lá. Quando Elias orou lá no Carmelo, Deus ouviu. Quando Daniel orou lá no palácio, Deus ouviu. Quando Jeremias falou com Deus, quando Paulo orou, quando a igreja estava orando, Deus ouviu lá atrás. E a história, a gente vai, como eu já citei aqui, homens que oraram, mulheres que oraram, a gente vai citando, e parece que ficou tudo no passado. Quando o nosso entendimento agora deveria ser: existe um Deus, irmãos, majestoso, sentado em seu trono de glória, que agora, nesse exato momento,
Ele está ouvindo o que nós estamos falando. Agora, não é que vai acontecer. Ele está agora ouvindo o que nós estamos dizendo. Ele poderia estar fazendo e ocupado com tantas outras coisas. Ele poderia concentrar sua atenção num único lugar. Mas ele escolheu, ele desejou ouvir as nossas orações. Isaías faz uma declaração poderosa, irmão. Fala assim, olha, os ouvidos de Deus, eles não estão agravados para que não possa ouvir. E as mãos dele não estão encolhidas para que não possa salvar. Às vezes uma das preocupações quando a gente ora é, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai realizar? Será que Deus vai manifestar o que eu estou orando? E eu gosto desse texto porque ela fala de duas coisas que devem incentivar a gente à oração. Primeiro, ele nos ouve. É tão ruim quando você quer falar e a pessoa não está disposta a ouvir, não é? Às vezes a André quer contar uma coisa para mim e eu me distraio. E eu me distraio fácil, irmão. Aí a André fala, você não está me ouvindo, né? Eu percebo a frustração. E eu sei que isso não acontece só comigo. As pessoas quando querem falar, elas querem saber se alguém está ouvindo. Elas querem ser ouvidas. Quando ela percebe que não está sendo ouvida, sabe, dá aquele negócio, fala, eu não vou falar mais, porque eu não estou sendo ouvido. E Isaías está dizendo assim, pode falar, porque Deus está prestando atenção em você. Deus está agora prestando atenção em você. Aí a gente pode, outra coisa que pode desanimar, tá bom, mas eu vou falar. Sabe quando você vai em repartição pública? Você vai lá, desculpa Danilo, falar de repartição pública. Você vai lá e fala, não é comigo não, senhor, fala com o próximo nível. Ou quando você liga para falar, para cancelar, tá, plano de celular, televisão, qualquer coisa que você queira cancelar por telefone. Ah, senhor, não é comigo. Você fala, e ninguém nunca resolve. Vai jogando pro telão. Você cansa, fala, quer saber, não vou falar mais não. E a Bíblia diz, nosso Deus não é assim. Ele está com os ouvidos bem atentos para ouvir. E ele está com a mão estendida para salvar. Então nós temos, irmãos, um grande incentivo para a oração. Ouvidos abertos e mãos prontas para fazer algo poderoso. Amém? Podemos orar então em nome de Jesus? Feche seus olhos, curva a tua cabeça, eu quero orar com você. Vamos falar com Deus e ore a Deus, irmãos. Abre o teu coração e fale com Ele nessa noite. Você que está aqui, você que está em casa. Olha, gaste, você está diante de um Deus Todo-Poderoso, então gaste a sua oração, crendo que Ele está ouvindo e crendo que Ele está com a mão estendida para salvar. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti nessa noite. E nós rogamos a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia, Pai, nesse exato momento. E nós nos fortalecemos pela Tua palavra nessa noite. Olhando, Senhor amado, para esses servos de Deus, Zacarias, Isabel, pessoas que oraram ao Senhor, pessoas que não levaram em consideração a sua avançada idade, ou uma mulher e um homem de Deus irrepreensíveis, justos diante do Senhor, mas que oravam ao Senhor, e oravam ao Senhor, diziam, Senhor, nós queremos um filho, Senhor, nós queremos um filho, Senhor, nós queremos um filho, até o dia em que o desejo do coração deles alinhou com o seu desejo. Eles queriam um filho, o Senhor queria dar um profeta, eles queriam dar sequência na linhagem, e o Senhor queria dar aos homens Isaías 40. Eu oro, Pai amado, para que nós possamos levar a nossa vida, levar a nossa família em oração, para que nós possamos, Pai, gastar o nosso tempo orando, falando com Deus, Pai, intercedendo pela nossa família, que o futuro da nossa casa, o futuro dos nossos filhos, o futuro do nosso casamento, o futuro da nossa família, Senhor, passe por um tempo de oração, de clamor e de busca. Quanto nós somos abençoados quando nós oramos, quando nós empreendemos tempo de oração, de busca e de clamor. Quanto, Senhor amado, nós podemos viver, Pai, quanto nós podemos provar da Tua bondade e da Tua misericórdia, porque o Senhor é um Deus que não responde a desejos, o Senhor não é um Deus que responde a anseios, o Senhor não é um Deus que responde a vontades, mas a Bíblia, a história da igreja vai dizer de um Deus que responde oração, de um Deus que responde aquele que te clama, aquele que te busca, aquele que te fala, Senhor amado, aquele que vai com ousadia até o trono da graça do Senhor nosso Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor,
para que o nosso coração se encha de convicção e de fé, sabendo, Pai, que quando nós oramos, lá está o Senhor, com os ouvidos atentos para nos ouvir. Ele nos ouve, quando mais ninguém nos ouve, Ele nos ouve, quando nós oramos, aquela oração silenciosa, Pai, dentro de nós, na madrugada, dentro de um ônibus, dentro de uma condução, ou em algum lugar, quando nós falamos, talvez muitos ouvidos se fechem, mas os ouvidos do Senhor estão abertos para a nossa oração. E mais do que isso, Senhor, o Senhor não apenas tem ouvidos abertos, a Tua palavra diz que o Senhor tem mão estendida, Senhor amado. Pai, nós não gastamos a nossa vida falando, para não ver nada acontecer, não. O mesmo Deus que está com os ouvidos abertos, está com a mão poderosa e estendida, Pai amado. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos acreditar, Senhor amado, e viver uma vida de oração, uma vida que crê, Senhor amado, de que a oração é o instrumento pelo qual Deus nos deu para que nós possamos alcançar no Senhor os patamares, os níveis, as experiências e o crescimento necessário, Senhor, que o Senhor quer para nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos dedicar, Senhor amado, a nossa vida em orar, em Te buscar, em Te desejar cada dia mais, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo eu Te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que o Senhor restaure em nós, ó Pai, o lugar de oração, o tempo de oração. Que a gente, Pai, aprenda a cortar, Senhor amado, coisas na nossa agenda, para que nós possamos ter tempo de oração com o Senhor, tempo de proximidade com o Senhor. Não apenas, Pai, para cumprir uma agenda, não, Senhor. Mas para que, de fato, Senhor, nós possamos orar a Deus e ouvir o Senhor responder e ver a Sua mão operar. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus. Amém.